De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o cardiologista Dr. José Maria Cota Júnior. Está conversando conosco sobre os problemas do coração. Já falamos sobre pressão alta, sobre colesterol elevado, falamos sobre infarto. Você que tem suas dúvidas pode ligar, o telefone é 92982834672. Tem o aplicativo WhatsApp, você manda a sua pergunta que aparecerá aqui no vídeo. Nós já temos até uma pergunta que eu gostaria que respondesse, se a produção puder colocar. A Fátima Diniz, aqui de Manaus. Muito obrigado, Fátima, aí, pela participação. Eu tenho pressão alta às vezes. Bom, eu já vou acrescentar, existe isso, pressão alta às vezes. Já fui ao médico e fui orientado a tomar um medicamento por um tempo e depois parar. Isso está correto, Cota? Assim, não é perigoso? Bom, você explique. Ok. Bem, bom dia, dona Fátima. Vamos lá. O que ela talvez esteja tendo seja crise hipertensiva, que é diferente de hipertensão. Na hipertensão, o paciente tem a pressão alta todo o tempo. E aí, independe do que ele faça, deixa de fazer, ele pode estar deitado, pode estar comendo, pode estar correndo, a pressão dele vai estar alta. Se ela está tendo pressão alta, às vezes, o que eu acredito que ela esteja tendo são crises hipertensivas. Na crise hipertensiva, o mais importante é identificar a causa. Pode ser uma crise hipertensiva devido a um problema emocional, por ingestão exagerada de sal. E aí, nesse caso, tem que tratar mesmo o fator causal. Não adianta tomar só o medicamento. E às vezes, o medicamento pode até não surtir efeito. Imagina só, se a pessoa está com a pressão alta porque está nervosa, enquanto não tirar aquele fator causal dela, aquele estresse, a pressão dela, mesmo com o medicamento, vai se manter elevada. Outra situação que eu já falei aqui é a história do síndrome de jaleco branco. Às vezes o paciente vai para o pronto-socorro, ele tem síndrome de jaleco branco, o médico dá medicamento e a pressão dele não cede. Por quê? Porque ele está no nível hospitalar. Então não vai adiantar. Aquele fator ali é um fator estressante para ele, a pressão dele vai se manter elevada. Então, acho que a primeira coisa que a dona Fátima tem que fazer é verificar com o cardiologista, será que ela realmente é hipertensa? Porque normalmente o paciente hipertenso, ele não larga o medicamento, a não ser que seja uma hipertensão secundária. Então, o paciente que esteja com uma pressão alta devido a um problema da tireoide, a um problema hormonal, o peso, como eu já falei, e aí tratando esse fator causal, a pessoa deixa de ser hipertensa e pode parar de tomar o medicamento. Mas usual é não parar o medicamento. O usual é não parar o medicamento. Normalmente, feito o diagnóstico de hipertensão, o médico ele tem muita cautela em tirar esse medicamento. O médico ele vai se cercar de exames complementares para confirmar que aquela pessoa realmente não é mais hipertensa, para poder com segurança tirar o medicamento. Bom, nós temos uma infinidade, né, de medicamentos para tratar pressão alta, né? Graças a Deus. Hoje em dia está bem mais fácil. Né? Infinidade. É impressionante, chegam vários nomes no consultório que eu tenho que estar pesquisando, porque eu acho que lança tanto medicamento, né, a todo momento para tratar a pressão alta. E por que mesmo assim não é incomum as pessoas que estão nos assistindo aí, as pessoas tomarem 3, 4 medicamentos, né, para tratar a pressão? Porque muitas vezes é difícil mesmo de tratar. O que seria isso? Ou é o normal tomar mais de um medicamento? À medida que a idade vai passando, aumenta a pressão. Normalmente vai ser necessário mais medicamentos. Eu até falo às vezes para o meu paciente que meu pai, quando ele foi diagnosticado como hipertenso, ele fazia o uso de um único medicamento. Aí eu falei para ele, olha, no futuro o senhor vai tomar mais. Aí falou, disse, olha, não joga praga para mim. Eu digo, não estou jogando praga. É porque realmente, a não ser que morra, não vai envelhecer. Só tem uma chance de não envelhecer, que é morrendo. Como eu já falei, a idade é um fator isolado para aumento da pressão. Então, vai depender do nível pressórico. É comum, sim. Hoje em dia, é comum a gente entrar com medicamento já com 2 drogas para o paciente, para a hipertensão. E não é infrequente usar 3. Mas quando há necessidade de mais do que 3 medicamentos, a gente começa a suspeitar que exista algum motivo para esta hipertensão. Então, a que a gente chama de hipertensão secundária. Então, quando a gente pega paciente usando 4 medicamentos antihipertensivos, pacientes jovens, menos de 40 anos já hipertensos, são alguma das coisas que chamam a atenção para o cardiologista, para ele começar a investigar.
por que o paciente está com essa pressão tão alta, então por que um paciente tão jovem já é hipertenso? Será que existe algum problema? Muitas das vezes no ar a gente consegue identificar o fator causal, a gente trata e o paciente deixa de ser hipertenso. Ok. Bom, alguma coisa mais sobre pressão? Senão a gente já pode passar para um outro tema que a produção separou aqui. Eu acho melhor a gente tentar ir outro mais tema. Assuntos. Isso. Pois não. A questão mais. do sopro. Você poderia explicar para a população o que quer dizer esse termo sopro e que doença pode representar? Tá. Antes de mais nada, sopro não é doença. O que é o sopro? Quando o médico vai escutar o seu coração, o coração ele faz um barulho característico. Né? Normalmente faz tum-tá, tum-tá. E o sopro o que é? A gente escuta o barulho como se fosse realmente um sopro. Faz... A gente escuta esse barulho. E aí então a gente diz, olha, o senhor está com sopro. Bem, o sopro ele pode ser de problema cardíaco e coisas que não tem nada a ver com problema cardíaco. Exemplo, febre pode provocar sopro, atividade física pode provocar sopro, doenças da tireoide podem provocar sopro, que não tem nada a ver com o coração. Mas explicando... Mas o sopro é do coração. Agora, o sopro outras coisas, do coração. Entendi, isso, tá. O sopro é do coração. Mas não necessariamente seja problema do No coração. E às vezes nem é problema. Nós temos o sopro inocente, que a pessoa tem um sopro, a gente não sabe a causa, mas não tem repercussão clínica nenhuma. O paciente vai viver com aquele sopro o resto da vida. Quando é problema? Antes de mais nada, deixa eu só tentar explicar para os telespectadores o que é o sopro, de uma forma bem fácil de eles entenderem. Sabe quando a gente pega uma mangueira, a gente aperta a ponta da mangueira e faz aquele barulho? Isso é o sopro. Então, o sangue, quando ele passa pelo coração, ele passa de uma forma laminar. Cota, desculpa, e aí quando ele faz turbilhão, ele faz barulho. Nós temos um vídeo sobre o coração que ilustra bem isso. Se já puder colocar e você vai explicando. Ok. Puder colocar no vídeo, tá? Produção, aí, está. Bem, essa é a anatomia, né, do coração, o coração funcionando, o coração que está contraindo. A função do coração é justamente essa. Toda vez que ele contrai, ele ejeta o sangue para o corpo. E aí está representado essa descarga elétrica, porque o coração é uma bomba, e toda bomba precisa de energia elétrica para funcionar, e o coração tem seu próprio gerador de energia elétrica. Aí nós estamos vendo as câmaras cardíacas. Normalmente o sopro de origem cardíaca é quando o sangue ele passa por essas válvulas do coração, essa parte branca que nós estamos vendo bem no dentro do coração, que abre e fecha. Então quando o sangue ele passa de uma forma, em um turbilhão, ele faz o barulho característico do sopro. Normalmente, para o cardiologista, a gente vai procurar problemas na válvula cardíaca, né? Alguma deformidade. A válvula pode estar mais estreitada, ela pode estar mais dilatada, e isso altera o fluxo do sangue. E aí faz esse barulho característico que é o sopro. E quais são as repercussões? Quando é que é doença? O que ela provoca? Esse sopro, o que pode trazer de problemas? Então vamos ou falar de sintomas? O que é mais comum assim, para o cardiologista, de uma forma mais fácil também para as pessoas entenderem. Nós temos as estenoses, que são estreitamento dessas válvulas. Então a válvula, ela abre, como está mostrando aí nesse momento na imagem, a válvula está aberta. Então o sangue, ele passa. Se essa válvula estiver fechada, diminuir, o sangue passa com muita velocidade, porque diminuiu a passagem do sangue. E aí faz o sopro. Então nós temos esse tipo de sopro, que é por estenose da válvula, e nós temos o sopro por uma dilatação, aonde o sangue ele deve ir apenas numa única direção e ele não vai. Ele vai e volta porque a válvula não fechou. E aí acaba fazendo o barulho característico. O problema disso? Bem, a principal é que não vai haver um fluxo de sangue normal para o corpo. Então vai diminuir o fluxo de sangue, a quantidade de sangue que sai do coração vai diminuir. E com isso diminui a quantidade de sangue também que vai para o cérebro. Vai para o corpo, aí a pessoa pode começar a sentir cansaço, que é o principal sintoma, mas também pode provocar problema de inchaço no pé. Ok. Nós temos uma pergunta da Ana Monteiro, aqui de Manaus também. Muito obrigado, Ana, que cabe bem aí no tema. Meu filho nasceu com sopro, talvez a produção sopro inocente. Exato, escrevi nocivo, o que não precisa operar. O cardiologista diz que com o tempo normaliza. É perigoso, ela pergunta, eu também acrescento, no caso, essa criança
vai ter alguma limitação ou pode ser criança mesmo? Bem, se o cardiologista falou que o sopro é inocente, de parte do princípio que vai ter vida normal. Ok. Então, assim, dona Ana, se o seu cardiologista falou, fique tranquila. Realmente existem problemas no coração, como eu falei, o sopro não é doença. A gente encontra, logo no começo, quando eu comecei a falar de sopro, eu falei do sopro inocente. E existem problemas que realmente, com o passar dos anos, o coração vai crescendo e vai mudando a estrutura do coração, e aí a pessoa deixa de ter o sopro. Então, sim, realmente isso aí não é perigoso. Se o cardiologista já confirmou para a senhora que é um sopro inocente, fique tranquila e tem que ver com ele só se há necessidade de fazer uma avaliação de 6 meses, de ano em ano. Tá, nós temos mais uma pergunta, telespectador. Se a produção puder colocar no vídeo. Em que idade existe maior propensão de sofrer um infarto? O Fernando Santos, aqui de Manaus, também pergunta. Tá. O infarto está diretamente proporcional à idade. Maior a idade, maior o risco de infarto. Bem, quando a gente vai fazer uma investigação num paciente, a gente vai procurar risco familiar, né? Você já teve tem um pai que já infartou, uma mãe que já infartou, irmão. Então, a gente considera hoje como risco homens a partir dos 55 e mulher a partir dos 65. Essa diferença de idade também, um dos fatores aí é a menstruação, né, que funciona como papel protetor para a mulher. Então, vamos colocar de uma forma geral, a partir dos 50 anos, eu já recomendo o paciente realmente ter que procurar um cardiologista, mas eu acho que o mais importante aí é avaliar fatores de risco. Quanto mais fatores de risco, maior o risco. Nós temos escalas para poder avaliar isso, em termos de percentual. Então, se a pessoa tem idade avançada, diabetes, tabagismo, o risco aumenta. Ok. Vamos de novo a uma próxima pergunta. Enfim. Ok, vamos lá. Essa questão do sopro. O que quer dizer, por exemplo, o sopro inocente é aquele que não faz mal, mas qual é o critério que o cardiologista usa? Não dá sintomas? O porquê que um sopro é inocente, o outro não? O outro é culpado? Colocando de uma forma bem prática para entender, o sopro inocente é aquele que não vai fazer mal. O que foi feito? O cardiologista com certeza pediu um ecocardiograma, ele avaliou que as válvulas do coração estão bem, que há um fluxo normal de passagem do sangue pelo coração, que não há um aumento do tamanho do coração, que as estruturas do coração está tudo normal e que este sopro que está aparecendo não vai provocar lesão a nível de músculo. Então, a partir daí, é uma forma assim, bem simples, bem didática de explicar, é que a gente considera o sopro inocente. E às vezes, como eu falei, a gente faz uma investigação ampla, não descobre nada, mas clinicamente o paciente tem um sopro. Ok. E aí é considerado inocente? É considerado inocente nesse ponto. E essa criança, ela tem que continuar fazendo exames para ver se esse sopro continua inocente ou não? Ou é inocente e encerrou? Não, normalmente, quando se o médico identificou que não tem problema nenhum, volta a dizer, tem que ver. Às vezes é o problema numa válvula, mas naquele momento, aquela válvula não está trazendo problema. Então, nesse caso, vai ter que ser feita uma avaliação. Aí o médico vai dizer qual o tempo que ele acha, que ele julga que é necessário, talvez repetir esse ecocardiograma. Mas, normalmente, se foi exaustivamente investigado, não foi identificado nada, não, vida normal para a criança. Ok. Isso, inclusive, o produto. Certo. Pode ser adulto. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial. Você pode continuar participando. O telefone pelo WhatsApp é o 929-9283-4672. Questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.